Pessoal, a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil afirmou nesta terça-feira, ontem, em comunicado à imprensa, que confia no sistema eleitoral brasileiro. A nota foi veiculada um dia após o presidente Jair Bolsonaro se reunir no Palácio do Planalto com 40 embaixadores de diferentes nações e falar sobre as suspeitas de fraude nas eleições deste ano e das eleições de 2018. Abre aspas. Como já declaramos anteriormente, as eleições no Brasil são para os brasileiros decidirem. Os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras. O país tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores, disse. Além disso, a embaixada americana frisou que as eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo. Abre aspas, estamos confiantes de que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado. Os cidadãos e as instituições brasileiras continuam a demonstrar seu profundo compromisso com a democracia. À medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo, mais uma vez, a força duradoura da democracia, completou a nota. Começa com quem, Rafael? Olha, essa questão aí é muito interessante, porque o que é questionado, o que é criticado, foram decorrentes das eleições de 2018. Não tem como a gente questionar as eleições de 2022, porque ainda não ocorreram. Nós tivemos aí algumas melhorias na própria urna eletrônica realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Evidentemente que as críticas podem ter surtido efeito para que isso realmente efetivamente aconteça, tenha acontecido. A embaixada só realmente demonstrou uma questão muito formal, dizendo que realmente é para deixar seguro, né, todas as questões diplomáticas, que isso faz parte. Mas realmente, a gente não tem que ficar dando justificativa para americanos ou qualquer outro país que seja. Sobretudo quando o próprio Estados Unidos não não usufrui do mesmo mecanismo que nós no processo eleitoral. Então, só alguns países que têm realmente as urnas eletrônicas efetivamente integralmente nas eleições. Então daí poderiam assim justificar e conversar e etc. Foi uma conversa muito diplomática, formalmente, não vejo mal nenhum. Eu acho que as eleições vão acontecer, não vai ter golpe, não tem ditador no poder, porque se tivesse não ia ter marcado já as eleições aí, não teria candidatos, pré-candidatos. Então acho esse negócio aí de narrativas cai por terra e vamos ter as eleições mais polarizadas, mas vamos ter eleições este ano. Vai lá, Tupã. Olha, Kim, eu não sei se vai ser tão polarizada, não. Nós temos muita água para rolar ainda até o dia 2 de outubro e pode aparecer uma terceira via, e essa terceira via pode vir em qualquer lugar. E fique atento nisso que eu estou te falando. Eu concordo com você que se a gente tivesse uma ditadura, não teria eleição. Isso é bem verdade. Mas é uma narrativa aí que a esquerda vem soltando há mais de um ano já. Desde que acabou a eleição municipal, a esquerda começou a trabalhar fake news para tentar desgastar o presidente Jair Bolsonaro e vem acelerando em todas as capitais do Brasil e cidades do interior, onde ele passa e faz motociato. A gente vê uma multidão seguindo o Jair Bolsonaro e os institutos de pesquisas mostram o contrário. Lula, que não consegue sair na rua, que não consegue dar um alô em shopping center, continua liderando. Tem alguma coisa estranha nisso tudo. Essa semana o Jair Bolsonaro falou que acredita que até metade de agosto ultrapasse Lula definitivamente e deixe ele no retrovisor, Kim. Isso vai ser uma coisa bem bacana. Mas a terceira via seria interessante para o Brasil para discutir algumas coisas que estão erradas. Por exemplo, o governo do PT foi um governo extremamente corrupto. E isso a gente não quer. A gente também quer um governo Bolsonaro. E pelo menos a maior vantagem que eu já vejo no Bolsonaro é a seguinte: ele não mandou dinheiro para sustentar regime de direita, como o Lula fez. O Lula mandou dinheiro aí lá para fora para fazer aquelas obras faraônicas. E quando que a gente vai receber? Será que Cuba já começou a pagar ou está mandando charuto todo mês
Conclua, Pamela. Nossa, concluiu em cima, hein? Vamos lá. Pamela. Vitor, é engraçado, né? Modelo para o mundo, mas quase ninguém quer usar, né? Então fica aí uma ambiguidade, né? O exemplo é um exemplo, mas ninguém quer instalar o sistema da forma que está nos Estados Unidos da América, por exemplo. Só Butão e Bangladesh, salvo engano, é que utiliza esse sistema eletrônico como está no Brasil. Outros países utilizam o sistema eletrônico, mas eles já evoluíram aí para, por exemplo, emitir sim o comprovante, aí vai aí para uma caixa preta, como seria aí, digamos, tá? Tô tentando explicar como seria o projeto de lei aqui no Brasil, ou outras alternativas que possam suprir o sistema eletrônico na falha, né? Mas aqui a gente tem que confiar, porque diz os nossos juízes aí, ministros, que ela é assim, sacrossanta, ela não falha, ela é impenetrável, mas o hacker estava lá surfando, né? Como o Vitor trouxe até a informação ontem, 8 meses aí no sistema, e isso é preocupante. Então, eu me preocupo o porquê de tanta resistência em a gente nos reunirmos, olharmos para o sistema, ver onde a gente pode melhorar. Esses ataques principalmente, né, vem muito do judiciário, contra qualquer crítica às urnas, eu acho tão estranho. É aí que eu acho que o brasileiro fica com a pulga atrás da orelha. E, no mais, eu creio que a gente precisa olhar a dicotomia de tratamento, né, entre uma parte e outra parte. Acho que não faz um mês que a CUT, em uma live, falou que estava implementando brigadas digitais para divulgar a campanha do Lula, né, através de disparos e com empresas contratadas. Tudo o que o Alexandre de Moraes disse que não permitiria nessas eleições e que, inclusive, caçaria, né, a candidatura de quem fizesse isso. Porém, a gente não viu um pio até agora. Isso está tudo registrado em live, no site do PT, no site da CUT. E não houve sequer uma manifestação. Todas essas manifestações que a gente está vendo hoje. Porque o Bolsonaro falou mal das urnas. A gente não vê isso do outro lado. E, pelo contrário, quando é chamado alguém para debater eleições lá com o Fachin, vai os advogados do Lula, por exemplo. Okay. Por que não é recebido os advogados dos outros candidatos? Que outros advogados foram recebidos para debater eleições 2022? Então, a gente vê uma disparidade muito grande de tratamento. Eu acho que isso não é medida de justiça. O poder político, ele é sempre exercido com certa violência. Historicamente, é isso que aconteceu, até que se chegou no voto, na democracia, a partir da Revolução Francesa. Então, a partir daí, o voto tornou-se algo muito importante. Então, os questionamentos feitos à vésperas de eleição, eles são sempre muito suspeitos, né? O nosso presidente, ele foi eleito com uma margem de votos significativa. Então, se havia alguma suspeita, como ele mesmo colocou na época, então isso deveria ter sido trabalhado pelo nosso legislativo, a partir dele, da proposta dele, para que houvesse mudança. Agora, na vésperas das eleições, ou faltando alguns meses aí para as eleições, a gente questionar isso é a gente empurrar as pessoas para uma certa desilusão, desesperança. Nós temos que lembrar que, apesar da maioria dos votantes hoje no nosso país serem pessoas de uma certa faixa etária, que nós temos uma juventude chegando, como foi manifestado aqui hoje no programa, que eles precisam ter esperança e confiança de que o voto é uma coisa importante. Então, a minha questão é só essa, né? É porque há tanta possibilidade de se ter mudado isso e a gente não tratou desses assuntos, a gente ficou tratando isso superficialmente. A voto é fraudado, enfim. Então, eu acho que a gente precisa gerar esperança nas pessoas. Eu acredito que haverá as eleições. Eu acho que a população brasileira está consciente da importância do voto e nós devemos ir realmente para a urna e votar. E tratar isso na esperança de que, após essa eleição, seja mudada essa situação. Porque não pode ficar gerando essa desesperança, empurrando as pessoas para entenderem que a forma de resolver os problemas do país é através da violência. Ângelo Rigon.
A nota é mais uma de um monte de notas, né, que foram divulgadas ontem por entidades que representam e têm peso no país. Então, não precisa nem falar nada. Inclusive, obviamente, isso é figura de linguagem, dizem que não foi um tiro no pé a reunião do Bolsonaro com os embaixadores, foi no peito mesmo, né? Acabou a candidatura dele. Hoje é mais um motivo de piada, de vexame, de vergonha, não só para o país, é para a gente. O nosso presidente reuniu o embaixador pela mão do país. Mas eu repito uma coisa que eu já falei aqui. O Bolsonaro, e ele falou isso, tem que destruir primeiro antes de construir. Ele conseguiu destruir as Forças Armadas, o sistema de vacinação e a urna eletrônica, que eram orgulhos nossos do brasileiro. Mas além do futebol, um palmeirense que veste camisa do Corinthians. Sem contar que a figurinha da Copa do Mundo passou de R$2 para R$4. É o dobro. Então, assim, ele está cumprindo o que prometeu, está destruindo o país. Meu Deus do céu.